Oi, pessoal, tudo bem? Na nossa aula de português de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre frase, oração e período, tá, pessoal? Então, elas são fatores que vão constituir qualquer texto em forma de prosa, porque é uma sequência lógica de ideias e essas ideias estão organizadas e dispostas em parágrafos que vamos construir minuciosamente, tá? Então, o que seria a frase? Seria um enunciado que tem sentido completo. Então, a gente consegue fazer uma comunicação. Então, a gente pode usar o verbo ou não numa frase, tá? Então, ó, atenção é uma frase. Que frio é uma frase. A China passa por dificuldades. Também é uma frase, tá, pessoal? Então, tem um sentido completo. A frase pode ser declarativa, quando ela faz uma declaração. Por exemplo, os olhos luziam de muita vida. Pode ser interrogativa, quando a gente vai utilizar uma pergunta, né? Entro no drama ou saio numa comédia? Pode ser exclamativa, porque vai expressar um sentimento, né? Que imenso poeta, Dona Guiomar. Imperativa, quando dá uma ordem ou vai fazer um pedido, tipo, chegue mais perto. E optativa, quando vai expressar um desejo. Tomara que você passe na prova. É o meu desejo também para vocês. Já a oração é o enunciado que tem um sentido completo, só que ela vai se estruturar no verbo. Então, lá a frase não necessariamente precisava ter um verbo. Mas aqui na oração, a gente tem que ter um verbo porque ele vai se estruturar. Ela vai estruturar toda a oração. Então, vamos ver um exemplo. Ó. A fábrica hoje produziu bem. Produziu, nosso verbo. Homens e mulheres são iguais perante a lei. As orações, elas podem ser, né? São aqui nosso verbo. São as frases completas, ou seja, são as frases verbais, né? Então, aqui a gente tem, né? Homens e mulheres são iguais perante a lei, né? Hoje produziu bem, né? Um exemplo de oração absoluta. Trabalhei, ou seja, eu trabalhei muito hoje. As coordenadas, que são todas as orações que estão juntas em um único período, mas elas podem ser separadas sem perder o sentido, tá? Então, não vão depender uma da outra. Como assim, professora? Cristo morreu. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Então, elas são duas orações, as duas têm verbo, só que cada uma possui o seu sentido. Juntas elas têm sentido e separadas elas também têm sentido. Já subordinadas são aquelas orações que vão depender uma das outras para ter sentido. Então, ó, ele se acidentou porque bebeu antes de dirigir. E o período é uma oração que é composta por um ou mais verbos. Então, a gente vai ter o período simples, quando tem só uma oração, e o composto, que tem duas ou mais orações, ou seja, vai ter dois ou mais verbos. Então, a gente tem as orações coordenadas e subordinadas dentro do mesmo período. Ele me amava e me odiava com seu olhar, que é coordenada. E meu namorado quis que eu comprasse um relógio. É subordinada, tá, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Ela foi bem rapidinha. Então, a gente tem que ver só as principais diferenças entre a frase, oração e período. Lembrando que a frase tem sentido completo, mas não precisa ter verbo. A oração, a gente depende do verbo. E o período é aquela oração que tem dois ou mais verbos, tá? Um ou mais verbos. Quando é um só, é um período simples. E quando tem dois ou mais verbos, né, é composto. E essas orações podem ser tanto coordenadas, quando as frases, né, a gente separando as frases, cada uma vai ter seu mesmo sentido, ou subordinada, que as frases dependem sintaticamente uma da outra para fazer sentido. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Não esqueçam de responder os exercícios ao final do capítulo. Até a próxima aula.